Olá pessoal, Gaza na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje nós vamos falar aí da Embraer novamente, atualização aí com base no resultado do terceiro trimestre de 2023. Bom pessoal, eu fiz o primeiro vídeo sobre ela aí no trimestre passado, no qual eu apresentei os projetos, a questão de produzir é, aviões para aviação comercial na Índia, seria uma inovação bem interessante. Mas vamos aqui nos ater ao resultado da empresa, ao crescimento que ela teve aí orgânico, né? Principalmente aí conseguindo vender mais aeronaves. Isso daí eu acho que é o grande negócio aqui da empresa. Ela está conseguindo se expandir e ainda tem o projeto dos eVTOLs, que nós vamos falar daqui a pouco. Bom, pessoal, vamos lá direto ao ponto. Primeira coisa, lucro. Embraer registrou um lucro líquido ajustado de 167 milhões no terceiro trimestre, um aumento aí de 34% em relação ao ano passado. E realmente esse número aqui é muito interessante, que a gente vai acompanhar agora nos slides. A empresa efetivamente cresceu 34%, tá? Então aí a gente vai conseguir entender aqui como que foi esse resultado e todo o processo, tá? Vamos começar aqui pelos slides. Bom, pessoal, como vimos aí no vídeo passado, se vocês quiserem acompanhar, é bem interessante. A empresa ela sofreu um pouco ali com a pandemia, né? Alguns pedidos assim foram interrompidos, mas como já dito anteriormente, as aeronaves elas demoram para serem entregues, né? Tem um backlog, né? Aqui, ó, pedidos firmados, backlog. Então toda venda ela tem um prazo longo para ser entregue. Então ela não sofreu tanto, tá? Ela foi bem pressionada lá, a cotação do papel foi bem pressionada. Realmente a empresa entregou prejuízos aí nos anos ali de 2020 para frente. Agora que ela está conseguindo efetivamente aí crescer, se expandir e começar a entregar resultados mais sólidos, tá? Vamos lá, vamos entender aqui os resultados operacionais. Como que funciona a Embraer? Ela se divide em quatro partes, tá, pessoal? Tem a aviação comercial, que seria aí os aviões de empresas, né, que faz transporte de passageiros. Aviação executiva, um destaque muito importante aí, nesse ano ela conseguiu superar o avião mais usado em aviação executiva nos Estados Unidos foi da Embraer. Tá? Isso daí foi uma grande conquista dela. Né? O antigo era a marca Cessna, né? Que dominava o mercado norte-americano, e aí a Embraer com seus é, Phenom conseguiu dominar, né? Superar o número de aeronaves no ar mais do que a Cessna. Outro ramo dela, defesa e segurança, seriam ali empresas não, aviões, né, de militares assim. A gente viu lá também que eles estavam querendo é, construir uma fábrica desses aviões em Angola. Foi vendido alguns aviões para Angola e tudo mais nesses últimos meses. E aqui um negócio bem interessante da empresa, os serviços de suporte, né? Porque principalmente aqui na parte dos Estados Unidos, na aviação executiva que dominou o mercado, tem muita mão de obra, então tem muita manutenção para ser feita. É um negócio aí, um recorde, né, de serviços contratados, tá? Muito interessante. Bom, mas vamos lá, o resultado, né? O que que importa? Eu falei aí, acabei de comentar que ela cresceu 30% em relação ao ano passado. A gente consegue ver aqui com o número de aeronaves que foram entregues, tá? Tanto aqui na comercial quanto na executiva. Realmente está vendendo mais, isso é bem interessante. A carteira de pedido aí aumentou também um pouco, a receita líquida também, aí algo em torno de 25%. Né? Mas vamos ao resultado, né? Porque a gente viu lá 167 milhões, mas o que que acontece? Ela usou muito capex para investir nos eVTOLs, tá, pessoal? Então a gente tem que considerar o que a empresa efetivamente tem condição de gerar de lucro para a gente fazer um estudo aí de valuation mais real sobre o que a empresa vale, tá? Então vamos lá. O que que ela conseguiu gerar aqui no terceiro trimestre de 23? 149 milhões
de dólares de EBITDA ajustado, que seria ali a geração operacional dela, tá? Sem considerar aqui o EV, sem considerar o custo do CAPEX com o EV. Então isso daqui, pessoal, um EBITDA em reais de praticamente aí 730 milhões de reais, tá? Que vamos dizer, seria lá 5 vezes esse resultado aqui, né? Então você para pensar, na hora que eles pararem de consumir tanto caixa para a implementação, para o início aí da produção do ZV, somado com o que ela já consegue gerar de receita, né, de caixa, não de receita, vai entregar um lucro exorbitante ali para frente, tá? Nos próximos anos aí, eu acredito realmente que ela vai andar, tá? Até falei isso no vídeo passado, que ela vem aí seguindo uma LTA de muito longo prazo, acredito que vai romper e vai buscar novos patamares. E a gente está vendo isso ser apresentado aqui, tá? Outra coisa muito interessante, várias empresas aí que eu estou estudando, elas encolheram 20% aqui no mercado nacional, né? Então, como a Embraer aí, a maior parte das vendas dela são para o mercado internacional, vendas em dólares, então o negócio está bombando, muito interessante, tá? Diversificar a carteira aí, pegar alguma empresa aqui, né, entre aspas, exportadora, né? Muito interessante, receita em dólar, tá? Aí, nessa questão, o que que eu gosto de fazer de valuation? Gasa tem uma conta de um limite máximo, né, de precificação de valuation de uma empresa de 10 vezes o que ela consegue entregar no ano. Então, por exemplo, eu não vou nem considerar 149, que daria 730 milhões. Vou considerar 500 milhões, tá? Vamos jogar aí um, um, um resultado um pouquinho abaixo do que ela efetivamente entregou. Então, a gente teria 500 milhões por trimestre, 2 bi no ano. 2 bi no ano vezes 10, a empresa, na minha visão, na minha interpretação, teria ali que ter um valor de mercado de aproximadamente 20 bi. Isso para ela não, para ela estar assim no preço teto, tá? Lembrando que ela está entregando 730 e quando o EV estiver pronto vai ser muito mais, tá? Então, olhando nesse cenário, quanto que ela vale hoje? 14 bi. E olha, o valor de firma dela, 20 bi. Então, eu acredito aí que ela ainda está com desconto, mas quem me acompanha aí, quem me segue no Instagram, viu lá algumas semanas aí, se não me engano, há 3 semanas atrás, quando ela deu um leilão em 16,40, eu fiz um story falando, ó, galera, a Embraer entrou no leilão aí, um movimento diferente, parece que vai puxar. Muito interessante, realmente, ó, já subiu R$ 3, e principalmente com a alta da semana passada ali, com o teto do juros americano, né, do Treasury americano. Então é isso. Eu acredito que ela não está de graça, tá? Não tá de graça. Ela para tá de graça teria que ser ali na faixa de R$ 13, né? 12, de 12 para baixo ela é de graça. Nessa faixa de preço aí, não acho tão barato, mas ela ainda continua tendo um potencial muito bom e também entra nisso que eu falei agora há pouco. Você tem uma empresa aí exportadora, porque por exemplo, a galera gosta muito ali de Suzano, né, Klabin, que vende né, tá envolvida com a celulose também, exportadora e tudo mais. Só que eu acho que elas estão caras. Aqui seria uma alternativa aí interessante, entendeu? Outra coisa, desalavancagem, aqui tá essa coisa bonita, mostrando que teve uma grande redução. Na verdade não, tá? A dívida não foi tão reduzida. O que efetivamente desenhou esse cenário foi a melhora operacional, o crescimento de 30% nos pedidos e o aumento do lucro, tá? Então, eles ainda têm uma dívida aí um pouco alta a ser paga. Quase 5 vezes o EBITDA é um absurdo, tá? Eu acho que isso é extremamente alavancado. De 3 para baixo é razoável, 2,5 começa a ficar bom. Para baixo disso fica melhor ainda, lembrando que ali, quando os Evitols também estiverem sendo entregues, vai ficar melhor ainda. Então eu acredito assim, olhando para o histórico da Embraer, passando aí por esses últimos 6 anos, considerando que o dólar também subiu, né, de 2018 para cá e tudo mais,
na minha visão, ela está assim num dos melhores momentos históricos para gerar resultado, tá? Enfim, nessa parte aí do balanço do resultado, é isso que eu tenho a dizer, tá? Vencimento de dívida, extremamente pagável, tá? Aqui uma dívida ínfima, é um padrão aqui do mercado das empresas brasileiras jogarem a dívida e a maior parte pesada dela para 5 anos lá para frente, né? Um padrão aí, qualquer empresa que você pegar aqui na Bolsa Brasileira vai ter mais ou menos esse distanciamento do montante maior da dívida, um padrão, e está totalmente pagável, tá? Tá tudo assim, bem saudável, né? Muito interessante. Beleza. Dito isso, o que podemos esperar do papel? Ah, dividendo? Não, ela não paga dividendo, tá? Eu estava dando uma olhada aqui no estatuto, o que acontece? Tem lá, vamos pagar 25% do lucro líquido ajustado, que praticamente é a porcentagem unânime do mercado, né? Só que a Embraer, ela tem aqui uma reserva para contingência e a reversão desta reserva formada em exercícios anteriores. O que acontece? Como a empresa veio apresentando prejuízo ali para trás, eles abatem esse lucro líquido, esse dividendo que seria pago, do prejuízo que ela passou, entendeu? Então, tudo bem, o exercício fiscal é considerado aí dentro do ano, né, de 1º de janeiro até 31 de dezembro, mas aqui no estatuto fala que eles podem, por exemplo, considerar esse lucro que deu no ano posterior para zerar o prejuízo que deu no ano anterior, para depois que essa conta ficar equivalente pagar os dividendos, né? E também em algum parágrafo por aqui, a empresa diz que ela tem o objetivo de entregar valor, né? Não necessariamente, né? Vou receber dividendo. Não, se a empresa tiver uma valorização bem acentuada, principalmente usando o caixa para investir, é uma geração de valor muito interessante, entendeu? Não necessariamente você precisa receber o dividendo. Você faria isso ali reduzindo a sua posição é, aos poucos, entendeu? A gente tem um exemplo aqui no Google lá nos Estados Unidos, praticamente nunca pagou dividendo, mas valorizou lá centenas de vezes, né? Então é mais ou menos aí a ideia da Embraer, principalmente porque ela está investindo muito aqui no EV. A fábrica está praticamente pronta, no ano que vem aí eu acredito que já vai começar a ser entregue e já tem 8 bi de pedido, né, de backlog encomendado. Uma coisa interessante do ZV é a questão da manutenção, né? Porque você fala assim, o carro elétrico não vinga muito. Por que o carro voador elétrico, o helicóptero elétrico aí vai funcionar? Questão de manutenção, né? Porque o helicóptero tradicional a combustão, ele demanda uma manutenção maior, né? Um custo maior de manutenção, né, principalmente. E os EV não, eles conseguem vamos dizer, ele consegue ficar parado ali mais tempo com uma manutenção mais barata. Então isso daí vai possibilitar fazer mais ponte aérea e tudo mais, né? É uma coisa interessante. Não sei a questão de custo, né, aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, em alguns outros países, esse sistema eu acredito que vai funcionar muito bem, tá? O que mais que podemos falar? VPA de 17, então, eu vim falando aí nas lives de fechamento semanal e tudo mais, que né, a faixa de 16 era interessante, já está abaixo do VPA, tem um potencial muito bom. Então agora já deu uma esticada, né, pessoal? Mas assim, ainda é um preço razoável, tá? Mas eu sempre operei ela comprando em 16 e vendendo em torno de 20. Então a 19 aí é, né, tem que ser bem estudado aí dentro do seu critério para tomar essa decisão, tá? Agora, aqui ó, tá até arriscado aqui a minha projeção aí que eu venho fazendo nas lives semanais. O que eu acho que vai acontecer, né? A gente vem aí, o papel pô, tá praticamente lá num preço de 2013, 2017, 2016. Então é um papel que vem lateral há muito tempo e agora está entregando um resultado muito interessante. Tá? Praticamente aí, como eu citei aí também, o
o melhor momento financeiro da empresa e ainda vai melhorar com os Evitol, tá? O que eu gosto de olhar no mensal, né, pessoal? A gente está aí querendo fazer o pivô, a gente teve essa volatilidade forte aí nas últimas semanas, né, que o índice subiu praticamente 10 mil pontos em linha reta. Ela está seguindo mais ou menos aqui o padrão que o Ibovespa fez, né, de subir de março, no começo desse ano ali, esperando a Selic e tudo mais. É, mas ela também está bem envolvida aí com o comércio exterior, né? Então, por exemplo, mudou o governo aí, o Brasil, né? As empresas brasileiras encolheram 20%. Não, mas a maior parte da receita dela é em dólar, né? Ela vende para o mundo todo, então não sofre muito, tá? É uma coisa aí que também as pessoas têm que entender que tem essa diferença, né? Eu falo assim que há empresas que têm braço, tem que tomar cuidado, tem que entender qual a política que está sendo tomada dentro da empresa. Mas é bem interessante, né? Também quem assistiu lá o vídeo Amigos do Rei viu as interpretações que eu fiz na questão de ser beneficiado direto ou indiretamente. Um vídeo bem interessante também se vocês quiserem assistir, tá? Bom, vamos ao gráfico, né? A gente vem aqui talvez nessa LTB mais ou menos, né? Eu acredito que vai romper, que é o que eu já estou falando aí para vocês. E a gente tem espaço no IFR no mensal, tá? Então quem pegou ali, quem me acompanha que pegou na faixa de 16, 17, que eu disse que era um ponto interessante, não vende não, tá? E outra, quem pegou lá na pandemia, né? A R$ 10, 12, segurou aí todo esse tempo também, eu acho que é hora de segurar mais. Tá? O que é interessante da renda variável? Você pegar a empresa com potencial de crescimento, né, de entregar resultado. Aqui nem tanto de pagar dividendo, porque é o que eu falei ali, esse critério que eles usam aí de descontar o prejuízo do lucro e tudo mais. Mas, por exemplo, é um potencial aí, eu acredito que esse papel vai lá nos 32, vai romper o topo histórico aí para o próximo ano e vai embora. E é uma das poucas empresas brasileiras que eu sinto um pouco de confiança, né? Que nem na Petrobras eu não acredito no momento desse, né? Todo o que está acontecendo lá, o Banco do Brasil está muito esticado, então eu acho que é uma alternativa bem interessante, tá? O que mais que podemos falar? Vamos dar uma olhada aqui na questão de aluguel, como é que tá? Faz tempo que eu não consulto os aluguéis da Embraer. Como vocês sabem, né? Eu sempre falo aí nas lives e nos vídeos que a posição vendida é uma coisa que manipula o papel, né? Então é bom você ter uma noção de quantos por cento está na mão do controlador, quantos por cento está vendido, né? Isso daí, que nem hoje a gente teve lá o caso da a notícia falsa que falou que a Magalu ia fazer um aumento de capital e tudo mais. Então, isso é importante. Pessoal, ela tem aqui 73% de free float disponível. É um papel aí, vamos dizer, que está à mercê da manipulação vendedora, tá? Corre esse risco. Mas vamos dar uma olhada aqui como que está a movimentação do papel. Carregando, carregando, carregando. Carregou. Bom, pessoal, ela está com uma taxa aí baixíssima, tá há muito tempo. O tamanho da posição vendida não oscila muito, tá? Então acredito que não tem aí ninguém interessado em socar o papel no momento, tá? Isso aqui também é uma coisa interessante, por exemplo, como o papel já saiu de 16 para 19 e ali o ponto interessante era 16, se isso aqui tivesse aumentado muito, você fica com o pé atrás de pegar 19, né? Tipo, pô, vai voltar no 16. Agora, olhando um cenário desse, não, realmente tá leve para subir, entendeu? Pode realmente ir embora e é o que eu acredito que vai fazer, tá? Também em casa ali com a tese do Ibovespa lá nos 160 mil pontos, que a gente está se direcionando para ir e tudo mais, né? Bom, pessoal, sobre a Embraer é isso. Eu acho que é um potencial interessante aí. Qualquer dúvida aí, deixa um comentário, pergunta alguma coisa, a gente estuda mais, chega em mais conclusões. Também pode perguntar no Instagram. E é isso. Segue o gás e um abraço.